O Internacional enfrenta o Mirassol na noite desta quarta-feira no retorno após a parada para a data FIFA. Entretanto, tem um desfalque importante no time titular. E isso tudo por uma sacanagem feita com o Internacional, porque por nada o Inter perdeu a chance de escalar um jogador fundamental nessa partida importante contra a equipe do Mirassol. Entretanto, o time está definido. E Oscar Romero será uma peça-chave para liberar Bernabei dentro da estratégia montada pelo treinador colorado. O adversário, Mirassol, vem embalado, faz uma ótima campanha, mas também tem muitos desfalques para a partida de hoje. A gente fala sobre tudo isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo vamos projetar a partida de logo mais às 8 horas da noite, onde o Inter enfrenta a equipe do Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, lá no estádio Maião, em Mirassol, um território hostil para os adversários do Mirassol, que perde muito pouco jogando em seus domínios, e o Inter vai buscar uma vitória, um resultado positivo, vai buscar uma manutenção de remontada dentro do Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, o time do Inter está definido, já que há um desfalque importante e que aconteceu uma grande sacanagem com o Internacional, uma falta de empatia no mínimo e uma injustiça que tira um titular da partida importante contra a equipe do Mirassol. E eu falo sobre Yohan Carboneiro. O Yohan Carboneiro está servindo a seleção colombiana. Ele entrou no segundo tempo da partida contra o México na semana passada, marcou um gol, e a expectativa era que o Carboneiro pelo menos entrasse no jogo contra o Canadá, que aconteceu na noite de ontem. Entrasse no segundo tempo ou até começasse jogando, já que ele entrou muito bem contra a equipe do México. E até por isso o Carboneiro está fora do jogo contra a equipe do Mirassol, porque o jogo é em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Não daria tempo dele vir para o interior de São Paulo, Mirassol, onde o acesso é um pouco difícil, para jogar essa partida. Então o Inter contou com o desfalque, desde sempre, do Yohan Carboneiro. Mas o Carboneiro ficou no banco em toda a partida contra a seleção do Canadá. Nem entrar no segundo tempo, o Carboneiro entrou. E aí poderia ter havido um bom senso por parte da Federação Colombiana. Pô, se o Carboneiro não vai jogar, ele poderia ter sido liberado, ele poderia ter viajado antes para ir para o Internacional, que tem um jogo importante contra o Mirassol, e o Carboneiro é um cara fundamental, um jogador titular e que tem sido muito importante para o time do Inter. O Inter saiu no prejuízo nessa. Houve uma falta de empatia e, com isso, o Carboneiro está fora do compromisso contra o Mirassol. O time do Inter está definido. Oscar Romero será o substituto do Carboneiro, no time que vai ter Antony, Aguirre, Vitão, Mercado, Vitor Gabriel e Bernabei, Thiago Maia, Bruno Henrique, Vitinho, Oscar Romero e o Alan Patrick na frente. É esse o time do Internacional para encarar a equipe do Mirassol. E o Romero, ele vai ter um papel muito importante de dar auxílio ao Bernabei. Ele vai sustentar muito o setor do meio campo, ele não vai cair como um ponta exatamente, para abrir espaço para o Bernabei. E o Bernabei vai ser uma arma importante do Internacional contra a equipe do Mirassol, justamente pela capacidade ofensiva que ele tem, e o Inter deve atacar utilizando bastante aquele lado e dando uma responsabilidade importante para o Bernabei, que estará coberto pelo Vitor Gabriel, pelo Romero, pelo próprio Thiago Maia, para atacar, jogar quase como um ponta, fazendo aquilo que ele faz que mais leva perigo para a defesa adversária, tá? Do outro lado, o Mirassol vem empolgado, embalado pela boa campanha que faz dentro do Campeonato Brasileiro, mas é um time que tem muitos desfalques para a partida de hoje contra o Inter. O Walter, goleiro, está fora, e quem joga é o Alex Muralha, que por si só já é um goleiro contestado, mas que não atua há 6 meses. O Alex Muralha entrou em campo no dia 26 de abril, a última vez, empate em 2-2 contra o Galo. De lá pra cá ele não jogou. Então um goleiro que vem sem muito ritmo de jogo e que isso pode ser bom pro Internacional. Na defesa, 2 desfalques. O Lucas Ramon e o Edson Carioca estão fora. Lucas Ramon, lateral direito, dá lugar ao Daniel Borges, que é o lateral direito mais ofensivo.
chuta muito bem de fora da área, marcou um golaço contra o Grêmio, o Inter tem que ficar de olho nisso. E o Edson Carioca, zagueiro titular, também está fora, quem joga é o João Vitor. Um outro desfalque importante que o Mirassol tem é o Chico da Costa, que vem sendo um dos artilheiros do Mirassol no campeonato, um dos destaques do Mirassol no campeonato, e que apresentou alguns problemas físicos, ficou fora do peso, não estava treinando bem, alguns problemas até disciplinares e por isso está cortado. Ele não vai para o jogo. Quem deve jogar é o Alisson como centroavante da equipe do Mirassol. Um pouco do contexto dessa partida que é fundamental para o Internacional. O Mirassol é um adversário duro, fora de casa principalmente, porque lá nos domínios de Mirassol eles são quase imbatíveis, pouco perderam nessa temporada, e o Inter vai tentar um resultado positivo, porque se vencer, embala. Consegue uma sequência de 4 jogos sem perder, sob comando do técnico Ramon Dias, e mais do que isso, tem uma projeção de arrancada dentro do Campeonato Brasileiro, importante, embalando com a vitória que teve sobre o Botafogo. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!